Beleza. Qualquer coisa é só interromper aí, viu, Rafael, Roger, P. Bom, qual que foi a atividade da aula? Não sei se vocês deram conta, se conseguiram postar. Qualquer forma, eu vou até mudar o prazo lá, que eu vi que algumas pessoas ficaram em dúvida, né? Não conseguiu. Mas a ideia é só basicamente a gente conectar sistemas operacionais diferentes e, obviamente, a gente vai escolher os dois mais utilizados, né? Em questão de serviço e questão de desktop. O desktop mais utilizado hoje em dia é o Windows em questão de serviços, o Linux é os, o sistema operacional mais utilizado, né? Porque fornece uma flexibilidade muito grande, segurança e até mesmo a questão de servidores. E, por exemplo, eu uso o Linux para servidor já tem um bom tempo, né? E tem muito tempo que eu já não uso o Windows mais como servidor. Na última aula até comecei a mostrar isso, só que eu não sei se vocês se lembram, deu problema aqui na minha máquina porque eu tinha que habilitar a virtualização na BIOS, né? Toda vez que eu troco o processador do computador, não que eu fique trocando processador, eu tenho que vir aqui, ó. Não aqui, aliás, né? Eu tenho que ir lá no meu processador e habilitar essa opção de virtualização aqui, ó. Isso é mais para quem utiliza processador AMD mesmo. Acho que Intel geralmente já vem habilitado, mas é a coisa mais simples. Entrou na BIOS, E outra, configurações. Oi? e outra também, no Linux, se você estiver usando o VirtualBox para virtualizar um Linux, é bom desativar o Security Boot, porque senão ele fica enchendo o saco pedindo para assinar um monte de coisa, dá meu trabalho. Ah, é? Nem sabia. O Security Boot já fica desativado para. Geralmente eu formato muito, né? Aí eu já deixo desativado para dar boot. Mas enfim, galerinha. Eu consegui fazer o teste aqui, deu certinho. Vamos lá, como é que funciona? Esse VirtualBox novo, a versão 7 para frente, 7 até a 7.0.8, ela tá muito fácil de mexer, tá até fácil demais. Por quê? Até foi novidade para mim. Quando eu criei um novo aqui, ó, tô gravando, tá? Então não precisa preocupar não. Vou criar um Windows 10 aqui. Não posso usar esse nome porque ele já existe ali, né? Windows 10.02. O meu perfil de usuário não é esse, então aqui no meu computador não vai dar certo, tá? No de vocês, provavelmente vai vir com o perfil de usuário correto aí. E aqui, ó, se eu já selecionar a ISO, olha que coisa. Selecionar uma ISO aqui do Windows 10. Posso até procurar aqui, ó. Procurar, eu baixei ela. Não sei se eu passei o site para vocês que eu costumo baixar. Deixa eu abrir rapidão aqui, ó. Eu costumo baixar essas Você ISOs. passou. Passei, né? Nesses sites aqui, ó. Aí eu só seleciono lá a versão que eu quero e, e baixo aí. Enfim. É, aí eu posso clicar aqui, colocar ISO, escolher a versão que ele basicamente faz tudo para mim. O Windows 10 Pro, aqui no próximo, ele já configura para mim o nome de usuário, né? Ah, Evandro. A senha. Ô, professor, Oi. você falou que quem usa processador AMD. Tem que habilitar a virtualização na BIOS. Ah, É só na BIOS lá, é uma opção bem tranquila, quer ver? Habilitar virtualização BIOS AMD. Coisa mais tranquila que tem. Eita, era um vídeo, achei que era uma imagem. Você vai vir aqui em opções de configurações de frequência avançada. Vocês vão procurar configurações de CPU avançada e vai vir nesse aqui, ó, SVM Mode. Aí ele vem desabilitado. Não sei se vocês estão vendo, estão vendo? Ele vem aham, desabilitado. Aí é só habilitar, tá? beleza.
Beleza? Eu não tô vendo quem tá falando. É Pedro, né? João Vitor. É João Vitor. Bom, então, ó, se eu vier aqui já configurar as informações, né? O usuário, a senha, a chave do produto, obviamente que a gente não tem isso, também não interessa craquear ou validar esse sistema operacional. Ele deu uma coisa deu errado aqui. Ah, o nome, esse nome aqui ele não vai aceitar não. Pronto, Windows 102. Quando eu dou um próximo aqui, eu já escolho a memória. Como eu tenho memória sobrando aqui, eu vou colocar 4 GB, né? Mas 2 GB já roda tranquilo. Aqui é a quantidade de núcleos processador que você quer usar. Eu posso avançar. Quantidade de disco. Pronto, finalizar. Qual que é o problema disso? Ele faz configurações próprias. Então, se eu instalar desse jeito, ele vai instalar rapidão. Só que você vai pular um bocado de etapa de configuração. O Windows é ainda muito tranquilo, porque o Windows ele já vem com a versão em português e tal, né? A ISO já é em português. Então ele já configura uma versão básica lá. Vou até finalizar aqui, instalar para vocês verem. Ficou até sem graça, sabe? Parece que você não está formatando um computador, você não está instalando um sistema operacional. Está meio que fazendo algo guiado. Olha lá, já fez o processo de boot, né? Faz o processo de instalação. Ele não vai te perguntar nada, ele vai fazer tudo para você. A aula está sendo gravada, Roger, agora que eu vi o chat. Mas eu gravei pelo OBS, aí eu upo pro YouTube e posto na sala de aula. Porque esse link eu não consigo gravar. Lembrando, pessoal, se a transmissão cair, é só entrar de novo, tá bom? Me prometeram um link corporativo, mas até hoje nada. Bom, óbvio que eu não vou ficar perdendo tempo olhando para essa tela aqui. Vou jogar esse aqui no lado. Não vai aparecer configuração nenhuma, viu, pessoal? É meio que direto. E eu já vou configurar o meu Linux. O Linux eu já vou fazer dar uma atenção maior, tá bom? Tá, o Linux eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer essa configuração automática, até porque ele vai vir com um pacote em inglês. Não, não que isso seja um problema, tá? Não faz diferença nenhuma. Só que ele vai vir com um repositório apontando para um repositório nos Estados Unidos. E eu prefiro fazer as minhas configurações de localidade para que ele aponte para um repositório aqui no Brasil. Eu consiga fazer FTP de forma mais fácil, mais rápido. Até questão de bloqueio, né? Para não ficar identificando com VPN e assim por diante. Então, ó, o Windows eu fiz dessa maneira mais simples, mas o Linux eu vou fazer da maneira um pouquinho mais complexa. Vamos lá, passo a passo, tá? Pessoal, Oi. eu apontar, eu fiz a instalação do Linux desse jeito mais rápido. Eu instalei o Kubuntu. Ele veio sem acesso ao root. Então, Não, o, não estava no fluxo. ô, Lucas, ele só tá vindo acesso ao root caso o sistema seja um servidor, tá? E caso você configure na instalação. Por demais, os Linux não vêm mais com acesso de root. Tá? Se você tentar instalar até um Kali Linux, ele vai te falar. Existe com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É exatamente isso que eles escrevem lá, né? Informa que o root ele tem privilégios de superusuário e não sei o que. Você tem que tomar bastante cuidado. Enfim, então agora está sendo normal vir sem acesso ao root. Mas aí é fácil, tá? Você pode dar um passwd. Já deve ter feito, né? Passwd su. Ou su passwd. Agora eu fiquei em dúvida. Não, passwd su. Aí ele configura a senha de superusuário para você. Bom, então vamos lá. Aqui eu vou instalar um Debian. Debian
Acho que é a 11, tá? Aqui eu vou mudar a pasta do perfil, tá errada. Não sei porque que ele tá pegando essa pasta de perfil. Não vou colocar ISO, tá? É um Linux e é um Linux de 64 bits. Nenhuma novidade, viu, pessoal? Aqui a configuração é bem simples. Roda tranquilo com 2 GB. Vou colocar 4 aqui só para a instalação agilizar um pouquinho. Roda tranquilo com o núcleo de processador. Vou colocar 2 no mesmo motivo. Próximo. 20 GB é o mínimo que ele pede para uma instalação do Debian, tá? Essa versão do Debian, que é uma versão em CD, aí tem a versão em DVD, que é a mais completa, se eu não me engano ele pede 40 GB. Vou colocar 40 GB aqui, que eu gosto sempre de deixar um espaço a mais. Pré-alocado, não, só criar um novo disco mesmo. Próximo. Aqui está um resumo das configurações. Nada de demais. O nome é Debian, não tem imagem, 4 de memória, 2 processadores e um disco de 40 GB. Beleza, finalizei. Ao contrário do Windows que está rodando aqui, ó, quando eu iniciar, ele não vai iniciar o sistema operacional porque não tem boot. Ele vai falar o seguinte, ó, tem um erro aqui porque falta um boot. Aqui embaixo, ó, no bootable made fault, ou seja, faltou a mídia de boot. Seria o pendrive na hora da formatação, né? Só que ele já abre essa telinha aqui para você selecionar a ISO. Eu só venho aqui em outro. Acabei de baixar, viu, pessoal? O Debian 11.7. Pode escolher o Linux que vocês quiserem. Eu vou montar e reiniciar o boot. Ele vai montar e reiniciar o sistema para encontrar esse novo boot. Vou dar um zoom aqui o mais maior possível. A lupa fica ruim, galera. O Windows já terminou. Bom, instalação ou instalação gráfica, qualquer uma das duas, tá? Vai dar na mesma. Eu prefiro instalação gráfica. Aí você vai só selecionando as opções. Você clicou no mouse dentro da tela, então não quero mostrar isso mais. Cancelar. Vamos lá. Instalação gráfica, ele vai dar o boot. Pronto. Aqui eu consigo selecionar as questões de regionalidade, né? Aqui é a linguagem, português do Brasil. Professor, eu prefiro usar inglês. Tudo bem, pode usar inglês, tá? Aqui é importante. A localidade eu vou usar o Brasil, para ele pegar o repositório do Brasil. Aqui eu vou, colocar o teclado como português do Brasil. E agora é só esperar carregando os componentes, né? Aí vai ter um passo a passo aqui, mas não vai ser difícil. Detectando o hardware de rede. Olha lá, detectou a placa. Montou um link local. Abriu um IPv6. Configurou um IPv6, né? Configurou uma rede do tipo DHCP, que nós estudamos. Aqui é o nome da máquina. Vou deixar como Debian mesmo. O nome do computador. Sei lá. Evandro. Olha lá, ó, é João Vitor ou Lucas? Não lembro quem falou. Aqui você já configura a senha do root, tá bom? Admin@123. Admin@123. O Windows terminou, ó. Rapidão. Bom, para conferir aqui, vou avançar. Superusuário, né? O nome completo para o novo usuário. Só Evandro mesmo. O nome da conta vai ser o nome do usuário, então meu computador e meu usuário tem o mesmo nome, né? A senha do usuário também vai ser a de admin@3, admin@3, tá? Configurando o relógio, aqui vai configurar essas partes de regionalidade. Aqui é o fuso, né? Tanto faz para mim, federal.
Aqui nós vamos criar um particionamento. Pessoal, eu vou ensinar de uma forma, mas não é a melhor forma, tá? Por que eu vou falar isso? Eu vou usar aqui, ó, o disco inteiro, ou seja, o disco assistido. O Linux, ele tem várias pastas raízes que é bom você separar. Por exemplo, a pasta de usuário, que é a pasta Home, ela nunca é recomendado você deixar com as pastas de configuração, tá? Para garantir que um usuário comum não faça uma bobagem no seu sistema operacional. O ideal é você fazer uma configuração separada. Eu vou usar o disco inteiro aqui. Aí ele selecionou o disco aqui, ó, de 42 gigas. Era 40, né? E aqui ele vai perguntar: você quer separar a partição home, a pasta home, né? Fazer uma partição? Ou então separar as partições home, variáveis de sistema e variáveis temporárias, né? As temp. O ideal seria você escolher uma dessas opções aqui, ó, separar essas pastas para que não aconteça nenhum incidente. Bom, mas só para simplificar a vida de todo mundo, eu vou colocar todos os arquivos em uma única partição. Quando vocês forem desenvolver um servidor e for aplicar isso dentro de uma empresa, dê preferência a separar essa pasta home, tá? Só que aí também não adianta fazer particionamento, não. O ideal seria você ter um disco extra para você alocar essas pastas, tá bom? Ou 3 discos extras. Beleza. Aqui eu tenho algumas opções, configuração de RAID, não sei se vocês já viram RAID, né? O pessoal confunde RAID com sistema, mas RAID é um sistema, confunde RAID com backup, mas não é. RAID é um sistema onde você pode escolher o nível do RAID que você deseja implementar, onde você consegue aumentar o nível de segurança, porque ele vai replicar todos os dados do disco em outro disco. Qual que é o problema disso? Vai causar lentidão, né? É o dobro do tempo de escrita. Ou você pode fazer um RAID 0, que o RAID 1 é um espelhamento, que ele faz isso. O RAID 0, ele é desempenho. Então ele pega o arquivo, você tem 2 discos. Ele pega o arquivo, grava metade no disco, metade no outro disco. Então o tempo de escrita ele cai pela metade, tá? E tem também o RAID 10. O RAID 10, o ideal é que você tenha 4 discos e você consegue fazer espelhamento, o mirror, né? Fazer o espelhamento em 2 discos e automaticamente ele faz uma cópia de um lado e uma cópia de outro. Então você tem desempenho, que é a metade do tempo de escrita, e você tem. E vai cair, viu, galera? Daqui 10 minutos. Aí todo mundo volta aí, por favor. E você também tem segurança, porque você tem réplica dos dados. Beleza. Mas enfim, vou finalizar o particionamento aqui e escrever as mudanças. Deseja escrever as mudanças? Ele criou 2 partições aqui para mim, uma número 1 e outra número 5, é só questão de D, tá? Uma chama uma é do tipo ext4 e outra é do tipo swap. Swap é um tipo de memória virtual que quando o seu computador ele esgota toda a memória primária, a memória RAM, ele utiliza um pedacinho da memória do seu disco para fazer troca de informação. Então, por exemplo, se a memória RAM encheu, ele pega, em vez de alocar o dado que vai ser processado na memória RAM, ele joga nesse pedaço do disco, que é o swap, e ele consegue acessar, o processador consegue acessar seu disco. Então ele meio que emula o disco como se fosse uma memória primária, né? É rápido? Não é rápido, mas é uma boa solução. Vou mandar escrever as mudanças e continuar. Aí ele vai Ô, montar. professor, essa ISO tá pra gente? Posso minimizar aqui, porque essa tela aqui vai demorar um pouquinho. Vocês importam de eu postar o link? Não, de Não? forma alguma. Ó, o link tá aqui, tinha acabado de baixar, tá? Vocês vão baixar esse. Tá lá embaixo. Se eu clicar, ele vai fazer o download. Aqui, ó, mensagem. Eu baixei esse aqui, ó, Debian 11.7, AMD 64, netinst.iso. É um CD. Se você quiser a completa, você vai ter que baixar o DVD. Tem um link aqui em algum lugar também. Vou ler aqui que ele vai ter. Vocês falaram que no chat aí vocês não conseguem copiar, não? Tem como fornecer? Ah, Não, tá. é só clicar.
Ah, não, beleza, então. Agora que eu vi, gente, eu viajo aqui, não consigo ficar acompanhando o chat, mas aí vocês podem chamar aí, tá? Esse é o link oficial, esse é o link no repositório da Debian mesmo, tá bom? Pode clicar. Esse Debian, esse 4.NET é o Edu, não, né? Isso. Não, não. Na verdade, qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Ah, não, não, desculpa. Não é não. É esse primeiro mesmo. Esse é para Windows, tá? Esse Edu eu não sei para que é. Esse aqui é para Mac. Esse Intel usa primeiro Debian aí. isso. Intel usa a arquitetura AMD 64. Isso. Pessoal, beleza. Vamos voltar aqui pro fundo de tela. Ele está perguntando se eu quero ler mais mídias, né? O que é ler mais mídias? É você vir aqui de dispositivo, ó, e adicionar outro CD para instalar mais complementos, sei lá, mais pacotes, LibreOffice, OpenOffice, apesar que essa instalação já vem, tá bom? Então eu vou falar que não quero ler mídias adicionais. Ele já vai vir com tudo que eu preciso. Configurações de pacote, aqui que é o importante, ó. Por que eu gosto de fazer essa instalação nesse formato? Os pacotes do repositório é no Brasil. Avanço. Esse é o repositório, apesar que dá para mudar depois, né? deb.debian.org, é daqui que ele vai baixar os pacotes. Eu não vou adicionar um novo HTTP, ele vai puxar daquele repositório, deixa em branco. Está configurando o apt lá, que é o pacote de instalação. Ó, eu vou derrubar a chamada e entrar de novo, né? Pode ser? Pode sim. É. Ficar sofrendo aqui esperando esses minutos, não. Pronto, bem melhor, né? Ó, o chat. Pronto. Recopiar o link para cá, tá? Bom, já que está gravando, vamos continuar aqui para não perder muito tempo. Aqui ele está perguntando se eu desejo participar do concurso de utilização de pacote. O que é isso? É igual o Windows, quando acontece algum erro, aí você consegue reportar esse erro para a Microsoft, né? Aqui você consegue também reportar para os desenvolvedores dessa distribuição do Debian para que eles façam atualizações, memórias e tal. Só que eu não tenho interesse de fazer isso não, porque né, se estivesse usando uma máquina real e tal, só para teste mesmo. Continuo. Tá. E aqui vai ser uma questão mais pessoal, tá? Ele tá te perguntando qual que é a interface que você deseja instalar. Na verdade, se você nem quiser instalar a interface, você pode desmarcar tudo, tá? Eu gosto da interface da Gnome. Para mim é mais leve, mais tranquila, tá? E com os utilitários padrão do sistema, ele vem com pouquíssima coisa. Qual que vocês gostam aí? Gnome, tem a Gnome Flashback, KDE, Mate, LXDE, essas aqui é antiga, né?
Ó, inclusive, se eu quiser já com servidor SSH, cara, eu acho que eu vou adicionar isso aqui. Não, não vou adicionar não, porque eu vou fazer isso na unha. Vou fazer isso do zero, tá? Beleza, selecionei lá a interface que eu gosto, a Gnome. Mando continuar. Parece um trem que eu nem vi. Oh meu Deus, tá mudo? Oi, som teste, testando. Tá mudo não, galera. Oi, som teste. Tá escutando aí? Agora sim. Foi. Agora foi. Tá, o que que aconteceu? Vamos lá. Teve duas telas. A primeira é perguntando se eu queria participar do concurso de pacotes. É basicamente você ficar reportando para os desenvolvedores do Debian qual que é a interface que você deseja. Caso aconteça algum erro, né? Igual o Windows faz, e você quiser reportar aquilo para a Microsoft, só que aí as pessoas meio que têm acesso ao seu, né, ao seu sistema. Eu prefiro não participar desse concurso de pacotes. E a outra tela era sobre a interface. A interface que eu gosto de usar é a Gnome. Aí eu deixei marcado lá a Gnome. Até comentei de já instalar o SSH, né? Aí eu falei que não vou instalar porque eu quero fazer isso do zero, na unha mesmo. E os pacotes padrões, que são pouquíssimos pacotes. Tem o LibreOffice, um joguinho ou outro, instalador de pacote, terminal padrão e assim por diante. Ah, sabia que ia gerar essa discussão, Lucas. Eu perguntei lá, tava mudo, mas eu perguntei e aí, qual que vocês gostam mais? KDE? Eu tô com um KDE bonito aqui. Sério? É aqueles Você hack presta aqui, atençãozinha nele, tá bonito. aqueles hack que você pega na internet lá, todo cheio de luz, né? Qual que é o seu, você sabe falar? KDE? Eu tô usando KDE 5.1 com a extensão que chama AIM. M? E, Quer ver? ANY. AMY? E de ícones eu tô usando Core. Yes. Esse aí. Ah, é bonito, cara. É da Amy Winehouse, né? Eu já não sei. Tem uma foto dela aqui, ó. Ah, é bonito mesmo, hein? Nossa, a cópia do Windows 11. Então, na verdade, a maioria dessas outras interfaces se parece muito com o Windows. É por isso que eu não gosto. Por isso que eu gosto da Gnome, porque é a única que muda um pouquinho, né? E ó, e ela. Oi? Eu coloquei a barra lá em cima, com a data no meio, bem parecido com Mac. o Pop. É com o Mac também. E coloquei aquela barra de aplicativo embaixo flutuando. Ah, tá. A barra de aplicativo parece com a do Mac, né? Que fica no meio aqui, né? Mas é bonita mesmo, cara. Eu não sei se esse Debian, a KDE dela seria esse. Aí você teria que instalar um tema, né? Foi com o tema que eu instalei. Ah, não. Ah, então. Aí é fino. Finalizando, é só selecionar instalando softwares. Instalar carregador de inicialização GRUB. Vou dar um zoom nisso aqui. Galerinha, se vocês não instalarem esse aplicativinho aqui, ó, mesmo você escolhendo uma interface, ele instala o Linux de linha de comando, CLI, tá? Então, pelo menos um Debian é obrigado a instalar isso aqui para ter interface. Aí tá, para finalizar, eu vou escrever as mudanças no meu disco, tá? O único disco que eu tenho aqui. Onde eu vou colocar esse GRUB, né? Para iniciar a interface.
Legal, ó. Depois que você instala, ele vem aqui no dispositivo e, e desabilita a mídia, né? Tem gente que tem mania de instalou o negócio, ele reinicia e ele joga no boot de novo. Aí fica lá formatando um atrás do outro. No Windows aparece a mensagem lá, ó. Para entrar no boot, aperte qualquer tecla. A pessoa aparece no sabe ler e aperta, entra no boot de novo. Aqui ele desabilitou. Continuar, reiniciando o sistema e foi lá. Aqui são todos os serviços que vem instalado, viu, pessoal? Posso tirar o zoom da tela, porque agora eu consigo mudar a resolução. Vou entrar aqui em Evandro admin arroba 123. Vamos mudar a resolução disso tudo. Pronto. Tem umas configurações que eu gosto de fazer. Eu já gosto de vir aqui, ó. Em energia, apagar a tela, eu não gosto de apagar a tela. Suspensão, não gosto de suspensão. E em usuários, eu tenho que desbloquear, né? Admin 123. Eu gosto de início automático. Aí ele não pede senha. Nossa, outra coisa. Joga um terminal aqui, né? No atalho. E pronto, tá lá. Vou aumentar o Windows aqui também. Configurações de exibição. 125 de tamanho. Com resolução de 1600. Pronto. Vamos Você fechar. rodou os ADB11 do Oi? VirtualBox para aquela coisinha do VirtualBox para ajustar a resolução? Então, eu não gosto porque ele tira a proporção. Você vem aqui e instala adicionais para convidados, é isso? Ah, eu não gosto não, cara. Tira a proporção, ele é chato o negócio. É um toque danado. Galerinha, é isso aí. Vamos lá. Qual que é o primeiro problema que nós temos aqui? Se eu abrir o VirtualBox e olhar a placa de rede desses dois sistemas, ó, tanto aqui no Windows, configurações, rede. Tá vendo que a rede está em modo NAT? O que que é o NAT? NAT é Translator Access Network, né? Que é um tradutor de acesso à rede. NAT é um protocolo que você pega um IP global e consegue transformar ele em vários IPs locais, né? É o que o IPv6 não usa. Por que que IPv6 é melhor que IPv4? Porque ele não precisa do NAT. Existe IP mais do que suficiente para distribuir um IP único no mundo inteiro. O IPv4 ele não consegue fazer isso. O IPv4, se você estivesse usando todos os IPs globais em cada dispositivo existente no mundo, já havia acabado há muito tempo. É por isso que a gente usa esse recurso chamado NAT, para a gente precisar de um único IP global numa rede, e com esse único IP você consegue acessar o mundo inteiro e conseguir vários dispositivos na sua casa. O que que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse NAT, porque esse NAT aqui, ó, é o que me faz ter internet. Se eu vier aqui dar um SU para logar como root, admin arroba 123, vou dar um zoom aqui para melhorar para vocês, né? Se eu dar um ifconfig não funciona mais, né? O pacote saiu de desuso. add, add, esqueci. Esqueci. IPA, professor. IPA? Traço? IP espaço A. Sem traço, só espaço. Isso. Aí, Cara, Flipback, Mac. mas tem outro, não tem? É IPDDR? ADD.
R. Tem outro, enfim. Pessoal, vamos lá. Minha placa de rede, ela tem um link de loopback, que é o link local, né? Que é o IP local que todo computador usa, 127.0.0.1/8, que é a máscara, né? Não que isso importe. Aqui eu tenho um IP de IPv6 de loopback. Esse esquema de IPv6 aqui é até meio difícil explicar. Quando eu não tenho nada entre os dois pontos, ele usa um número padrão. É como se eu tivesse um zero aqui, ó, na versão IPv4, tá bom? Ele já está habilitado uma placa chamada ENP0S3. Qualquer outro Linux é muito mais simples, né? ENP1, ENP2. Não, não é isso não. Ela tem uns nomes bonitinhos, né? Aqui no Debian ele tem esse nome gigantesco e feio. E o IP dele, se você olhar aqui, ó, é um IP na faixa 10, só que é um IP virtual. É tanto que se eu abrir o Windows, aqui, abrir o terminal CMD, dá um zoom nisso, dá um ipconfig, vocês vão ver que o IP é o mesmo, tá? Ou seja, como é que eu posso ter dois computadores numa mesma rede com o mesmo IP? Não, não tem. Esse IP é um IP virtual e o VirtualBox está usando para emular, tá? Só que vamos lá. Eu tenho uma placa de rede em cada computador. Essas placas de redes, elas não servem para comunicar essas duas máquinas. Elas só servem para fazer acesso ao NAT, que é acesso à internet. Quer ver, ó? Ping www.google.com. Tá lá, tô com acesso à internet. A mesma coisa aqui, ó. Ping www.google.com. Tá com acesso. É, Eu faço isso direto, tem gente que nem percebe. Bom, professor, muito puro. Pedro, percebeu não, né, Pedro Alencar? Pessoal, vou desligar as máquinas porque não tem como eu inserir placa de rede num computador ligado, correto? Vamos desligar isso aqui, vamos dar um halt aqui. Não, halt nada, vamos clicar. Já tem interface, vamos clicar. Como tem? SUS, como é que você insere uma placa de rede com a máquina ligada? Tem como você alterar. Eu falo na máquina física. Ah, tem. Você bota Não fogo sei se nela. vai pedir. Não, 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 nem um pouco. Nem um pouco. Não, mas é porque, também, Lucas, é porque tem sistemas que são plug and play. Você conecta e liga. Tipo, sei lá, um joystick, um controle. Você liga, ele se conecta, ele liga, ele auto se configura. Geralmente, hardware que vai na placa-mãe, ele não é plug and play. Então, você pode até conectar ele, mas ele não vai configurar, ele não vai entender que foi adicionado um novo hardware enquanto você reiniciar ele. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganado. Vamos lá. Então, vou pegar o Windows 10, configurações, rede, adaptador 2, vou habilitar, tá? Vamos lá. Primeira coisa, esses conceitos que eu vou falar aqui não existem em máquina real. Não faz sentido existir isso em máquina real. Por quê? Porque existe uma única placa de rede que faz comunicação com rede local e rede externa, que é a internet. Aqui não, aqui a gente tem que emular redes, adaptadores de rede. É por isso que eu tenho tipos de adaptadores de rede. Por exemplo, o NAT, para comunicar com a internet. O modo bridge, para você comunicar com outra máquina virtual que esteja em outro computador. Tá? E a rede interna. Os outros aqui é tudo variação disso que eu já falei. Rede interna comunica máquina virtual com máquina virtual no mesmo computador real. Tá? É isso que eu quero. Eu quero comunicar o Windows com o Debian na minha mesma máquina real. Tá? Ô, professor, e modo bridge não ia funcionar? Modo bridge funciona também, mas ele usa um IP com DHCP. A diferença seria essa, viu, João? Um HCP, Ia ter que ter um DHCP, exatamente. Perfeito. Mas funciona. Se você tiver na rede, funciona. Aqui no Debian é a mesma coisa. E tem uma coisa também, João. O adaptador de rede local,
ele entende que a máquina está na mesma máquina, é muito mais rápido, tá? Só que isso não vai fazer diferença para a gente. E o modo bridge não, ele entende que ele tem que sair da placa de rede da máquina real, voltar para a placa de rede da máquina real para entrar na placa de rede do VirtualBox. Não ia mudar nada, não. Vai. Ligar as duas máquinas. Senhores, eu vou desligar o Firewall do Windows, mas assim, obviamente que não é uma técnica recomendada para fazer em máquina real, né? Por que eu vou desligar esse Firewall do Windows? Pensa comigo. Quando eu der um ping do Debian para o Windows ou vice-versa, o ping ele vai ter que sair da máquina que está transmitindo, passar pelo firewall da minha máquina real, entrar na máquina que é o receptor, passar pelo firewall dessa máquina até ter uma resposta. Ou seja, entre ida e volta, entre transmissão e resposta, eu passo por 4 firewalls. Tá? E isso causa uma limitação no pacote ICMP, que é o ping. Então, que é por isso que eu vou desabilitar aqui o firewall da máquina virtual. Ó, rede de domínio desligado, rede privada desativado e rede pública, que é a mais importante, desativada. Vou mudar isso aqui. Ó. Beleza, firewall desligado. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesses dispositivos de rede, ipconfig, dá um zoom nisso. Tá lá, tá? Esse primeiro adaptador aqui, que é a minha placa Ethernet, e o segundo, que é a minha placa Ethernet 2, se vocês notarem, somente o primeiro está configurado, que utiliza o IP virtual do VirtualBox. Esse segundo adaptador aqui, você vai falar assim, ah, ele está com IP. Não, tá? Esse IP169 a gente chama de IP de bobo. É quando a máquina ela não consegue uma requisição válida e joga um IP aleatório que começa com 169, que é um IP que não está em nenhuma faixa, né? Nem A, nem B, nem C. E só para ocupar espaço mesmo, mas esse IP não é comunicável, beleza? No Windows todo mundo sabe como é que coloca IP. Dispositivo de rede, configurações de rede, internet, Ethernet, alterar opções do adaptador. Aí tem meus dois dispositivos. Deixa esse internet para lá, porque nós vamos usar ele só para acesso à internet. Ethernet 2. Tá pequenininho aí, né, galera? Tá difícil de enxergar, não tá? Ah, não, dá pra ver? Dá para ver? Beleza. Propriedades. Aí eu procuro lá, ó, protocolo IP versão 4. Propriedades novamente. Aqui eu não tenho DHCP, então ele não vai pegar um IP automático. Usar o seguinte endereço IP. Qual faixa que vocês gostam de usar? Um 72, um 92 ou 10? Ou tanto faz? 92. A menor, né? Menos desperdício. A gente tem mais costume também. Um 92, 168, 01. 00 não pode, é endereço de rede. A máscara tanto faz, vou usar uma máscara barra 24, 255.255.255.0, é a que tem menos desperdício. Gateway, eu não tenho gateway, o gateway seria o meu roteador. Só que como a máquina está em rede local, não está fazendo acesso a outra rede, tá? Posso deixar. Servidor DNS, também não tenho servidor DNS. Seria um servidor de nomes e domínios para conseguir pingar nomes. Vou dar um OK, fechar, fechar. E vou repetir o comando ipconfig, tá lá, 192.168.0.1. Beleza, a mesma coisa no Linux. Vou dar uma dica para vocês, mas isso fica a escolha de cada um, tá? O Linux, ele não foi feito para ter dois dispositivos de rede, sendo que um é virtual. Então você pode pensar, ó, é só vir aqui no adaptador ENP0S8, essas são as siglas. ENP0S3, ENP0S8, ENP0S9, ENP0S10. São essas quatro siglas, tá?
Se você tentar configurar aqui, isso vai te dar uma dor de cabeça infinita. Porque ele está aparecendo como um dispositivo desligado. E não é, tá? É porque não consegue conectar na interface, não consegue mostrar dois dispositivos conectados ao mesmo tempo. Então esquece isso. Esquece configurações na interface. Vamos abrir o terminal. Dá um zoom aqui. Cara, eu não gosto desse terminal não. Preferências, padrão, escuro. Pronto. Melhor, né? Beleza. SU, super user, né? Super usuário. Admin arroba 123. Estou logado como root, ou seja, agora eu sou administrador geral do sistema aqui. Dando um ls aqui, voltei para a raiz do sistema, cd espaço barra ls. Tá aqui todas as pastas e olha aquilo que eu te falei, ó. A, o home, a pasta home, que é a pasta de usuários, está na mesma pasta dos binários, pasta de boot, desenvolvimento, as bibliotecas, né, as libs, a pasta de compartilhamento de rede, mídia, sistema, a pasta de root, execução, usuários, variáveis de sistema e tem mais uma aqui, ó, os binários, eu já falei, tem uma importante aqui que eu pulei. Ah, nem lembro mais. Enfim, tá uma bagunça. O ideal é que isso aqui, ó, esse home estivesse em outra partição. Independente de qualquer coisa, nós vamos procurar o seguinte arquivo. Nano é um editor de texto, viu, galera? Tem o Nano, tem o MCEdit e tem o VI. Isso aqui é Tem micro. micro? Micro é muito bom. A versão do nome. Você Ó, aperta Ctrl S pra... isso ajuda. Pessoal, só o VI que eu não vou indicar, porque VI é coisa do capiroto. É chato pra caramba, tá? Eu gosto do Nano porque ele já está instalado, não precisa atualizar nem nada, né? Então vamos lá. Vou procurar aqui as configurações de rede. Nano barra etc. Não que precise, porque eu já estou na raiz. etc. Networking. Não, network mesmo. Interfaces. Esse é o arquivo de configuração de interface do Linux, tá bom? Tá lá. Então, o que eu tenho configurado aqui? Eu tenho configurado a placa de loopback, LO, que é a NP0S... NP0... Meu Deus. Esse aqui. Ctrl+C, cancela. NP0S3. Essa é a interface que está configurada no loopback. Deixa ela quietinha, eu não vou mexer nela. Eu vou mexer na 8. Ah, como é que eu sei que é a 8? Preciso dar um... sem sair desse aqui. Nova janela. IPA, né? Olha lá, ó. A interface número 0 é a loopback. A 2 é a que ele está utilizando para NAT, tá? E a 3 é a que eu acabei de instalar que não tem IP. A 3 não, desculpa. A NP0S8 que eu acabei de instalar que não tem IP. Então, beleza. Eu sabia porque eu já estava acostumado. O que a gente vai fazer aqui? A gente primeiramente vai falar que ela vai ser autoconfigurável. Eu já inicio a máquina e essa interface ela sobe, tá bom? Vou no meio da tela. Outra coisa, ela vai ser uma configuração estática. Vou digitar no Google aqui porque eu não vou lembrar. Configuração de rede Linux. Qualquer Linux, viu, pessoal? É tudo igual. eFace, ETH. Aqui as interfaces amigáveis nos outros sistemas é ETH0, ETH1. Tá? Bom, só que eu quero estática. Então, eFace, Face, NP0S8, que é a interface que eu vou configurar. Inet Static. Ela é estática, né? Prontinho. Acabei de definir que ela não é DHCP, ela é estática. Agora é só configurar os parâmetros. Tem gente que usa indentação aqui, mas para mim não faz diferença nenhuma.
Andrews, que é o endereço, 19, certo? 2D, 2S? É. 192.168.0.2, tem que ser na mesma faixa, viu, pessoal? E a NetMask, que é a máscara, é a 255.255.255.0, tá? Quer configurar mais coisas? Tipo, network 192.168.0.0, pode configurar, não faz diferença nenhuma. Quer configurar um broadcast? Quer configurar um DNS? Pode colocar. Para mim isso aqui já é mais que o suficiente. Oi? Esse broadcast serviria para quê? Na rede. O broadcast serve para pingar todas as máquinas da rede interna ao mesmo tempo. Entendi. O broadcast é padrão, tá? Você tem que fazer a conta. Broadcast. O broadcast dessa rede é 192.168.0.255. Como é que eu sei disso? A máscara é 1/24. Se você olhar aqui, ó, 8 bits, mais 8 bits, mais 8 bits, são 24 bits utilizados para a rede. Ou seja, sobraram os 8 bits finais para endereçar computadores. Com 8 bits, eu consigo fazer 2 a 8, 254. Se ele está começando, quem sair do VI ganha 2 pontos. Cara, eu já penei para sair do VI. Se ele está começando do 0, 192.168.0.0, tá? Que é o endereço de rede, e está indo até a 255, isso quer dizer que tem 256 IPs válidos. É assim que eu sei qual que é o broadcast, tá bom? Vou comentar isso aqui para garantir que não vai dar problema. Beleza. Vou salvar. Ctrl X. Quer sair? Deseja modificar o arquivo? Sim. O nome do arquivo vai continuar como o nome original. Ou então, Ctrl O. Ctrl O grava, tá bom? Beleza. Agora eu preciso dar um restart no serviço. Então eu preciso dar o comando Systemctl? melhor. Systemctl restart. Oh meu Deus, mais 10 minutos. Restart networking é o nome do serviço, viu, pessoal? Você sempre usa o nome do serviço que está dentro do arquivo init.d. Tem duas formas de iniciar, ou usando o systemctl, que é uma aplicação, ou o system init.d. Beleza. Dei lá o restart, não deu erro, tá? Caso você queira saber se deu certo, digite status. Status do serviço. Olha lá, tá ativo. Beleza? Ali, ó. Tranquilo por enquanto, pessoal? Boa, né? Uhum. IPA. E tá lá, ó. NP0S8. Pegou IP 192.168.02/24. Qual o IP do Windows? 192.168.0.1/24. Que é a máscara 255.255.255.0. Beleza. Passamos o teste. Ping 192.168.0.2, que é o Linux. Pingou. E, ao contrário aqui, ping 192.168.0.1, que é o Windows. Ele vai dar um ping infinito aí, tá? O Windows também tem como, né? Menos T, se eu não me engano. Ping infinito. E era isso aí, galera. Nós já temos aí nosso ambiente para a gente começar a brincar um pouquinho com monitoramento. Dúvidas? Ô, professor, esse monitoramento vai usar o Grafana Então, com os Epics? aí que tá. O Zabbix, você lembra ele falando que não recomenda porque ele não foi feito para esses dispositivos de automação, tipo Arduino?
Isso tirou meu planejamento por inteiro, viu? É Grafana que ele falou, né? Grafana é o dashboard, né? Pega por um banco de dados temporal do Zabbix. Uhum. Ah, mas de qualquer jeito eu preciso dos Zabbix, né? Precisa. É o back-end. É o back-end. Ai, cara, vamos tentar, né? Ué, Tentar. Nós não temos nada a perder, não. Final de curso, que vier, louco. Pode ser, galera. Vamos tentar adotar essa metodologia, utilizar os Zabbix com Grafana? Tá, você fala aí no site. Não, tá, fica meio corrido esse final de semestre, não? Fica não, nós temos a. Vocês estão sabendo que a P2 é dia 16, né? Do mês que vem? Que mês? Do mês que vem? É, sabendo agora. nossa, sério? Vai Sério. demorar demais, velho? E a aula, se eu não me engano, acaba tipo uns 15 dias depois. As aulas finalizam. Aí, ou seja, Ô, depois da ô, P2 ainda a gente tem um tempo de reunir, sei lá. Oi? Entendi. Você vai ajudar a gente para você implementar isso aí? Claro, nós vamos fazer junto. Top, bom demais, velho. Aí eu só preciso que vocês façam isso aí. Façam essa comunicação entre duas máquinas aí, só pra gente começar a entender essa questão de endereçamento IP e tal, tá? Galerinha, Não, beleza. Ô, professor, oi, João. rapidinho. Eu tava Tranquilo? vendo, ia ser até um tema do meu TFG, seria monitoramento, né? Mas só que eu dei uma desanimada, porque eu tinha pouco tempo para fazer e tal, e eu tinha que estudar mais a fundo o negócio. Esse Zabbix dá para usar para monitorar o hardware do computador, de um servidor, coisas assim, real. Armazenamento. Na verdade, o principal fundamento, João, dele é isso, tá? Ele gerencia armazenamento, uso de memória, uso de processador, tá? É que tem gente que pensa assim, ó, ele é só para ficar na frente olhando se o computador tá ligado, desligado, se o servidor tá funcionando, se o servidor tá estável. Mas não, o Luiz, ele deu uma palestra para nós semana retrasada, 3 semanas atrás, e ele comentou justamente isso. É para você economizar recursos, tá? Então, por exemplo, o cara tinha um servidor de 30 mil reais, onde o processador dele utilizava 5%. Aí o que que o Zabbix falava para ele? Que você não precisa mais dessa máquina. Você pode usar uma máquina muito menor para isso e dedicar essa máquina para o serviço mais pesado. E através dos apps que a gente consegue. Imagina você reduzir um custo de uma máquina em 80%, porque você descobriu que o serviço que roda nela não precisa daquele hardware. Bom, né? Muito bom, cara. Ele falou em números lá, quanto que ele conseguiu economizar dentro da Cervantes? Ou é a outra lá de cerveja? Eu tô agora. É, Ambev. Na Ambev. Ele conseguiu economizar muito, mas muito dinheiro mesmo nessa brincadeira de monitoramento de hardware. Massa seria se o que economizou fosse o salário dele, né? É, ia ser bom, hein? Tipo 200 mil reais. Eu tô vendo o tempo aqui, ó. Tem tempo ainda. 4 minutos. Pessoal, Você outra. anotou o prazo da atividade? Vou sim. Vamos fazer isso aqui, sabe por quê? Tô danado pra esquecer. Pessoal, eu vou mexer nesses pontos também, porque na verdade, senão eu não consigo avaliar os 40 pontos que faltam, tá? Eu vou aumentar esses pontos aqui. Tá aqui em rede corporativa, né? Não. É conexão de sistemas operacionais diferente. Edit, mais opções. Vou colocar 10 pontos nesse aqui de uma vez. Sei que vai faltar ponto no final. Carregar arquivos pode ser por print, viu, pessoal? E nós vamos colocar aqui para dia 31. Dá, não dá? Dia 31? Tudo tranquilo? Tranquilo demais. Save. Publica. Publicado.
Aí caso não dê certo, vocês me falam. O negocinho tá escuro aqui, ó. Não é possível remover. Não, não tá certo. Tarefas, tarefa 4, tá certo. Galerinha, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou liberar vocês. Falou, professor, boa noite. Falou, galerinha. Boa noite. Até a aula. A aula que vem vai ser atividade, mas na outra a gente volta a reunir presencial e a gente dá continuidade, tá bom? Bacana. Se você tiver alguma referência, viu? Aqui, algum vídeo que você sugerir, Ô, João, não também. tenho ainda, porque a última vez que eu usei esse serviço foi em 2017. O Grafana eu nunca utilizei. Mas até semana que vem eu vou ter e eu passo para vocês. Fechou, professor. Valeu, viu? Boa Valeu. semana. Valeu, galera. Bom final de semana. Até mais.